direção. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Supliquemos a misericórdia de Deus, nos confiemos ao seu perdão, pedindo que Ele nos repare o coração. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Daniel. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração no mesmo instante, sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses,
e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdenago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que o de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdenago, e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente, e em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vós assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sende bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras do Senhor, glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor,
Senhor, que o teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje na palavra de Deus, esta semana, que vai completando o tempo litúrgico da Quaresma, já está bem próxima a festa da Páscoa. O destacar daquele que tem fé e o contraponto daquele que se entrega ao pecado e ao erro. A primeira leitura da profecia de Daniel, nós vemos o exemplo de 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago, que se colocaram fiéis em tudo, mesmo diante de um homem que a Sagrada Escritura aponta, foi um governador terrível, sem qualquer sombra de misericórdia ou de bondade, um homem pelo poder. E diante dele, estes 3 jovens se mantiveram fiéis. Do povo de Abraão, eles não dobraram os joelhos e não adoraram a ele. Não a Nabucodonosor, se mantiveram fiéis a Deus. Ali, o profeta Daniel nos aponta, em Nabucodonosor, a figura do pecado, das tentações, poder, prestígio, riqueza. Do outro lado, nos jovens estrangeiros, fracos, no entanto, confiados em sua fé em Deus. De um lado, o pecado e as tentações, do outro lado, alguém que aparenta ser frágil, pequeno, no entanto, forte na sua fé. A prepotência de Nabucodonosor e a humildade fiel dos 3 rapazes. Serão jogados na fornalha ardente, 7 vezes mais. Soldados os maiores, os mais fortes, para que eles não escapem. E então a figura da profecia de Daniel, dentro da fornalha. Os jovens caminham como se nada os afetasse. E Nabucodonosor, nos fala o profeta, fica admirado porque há um quarto. E a aparência dele, a presença dele é como de um filho de Deus.
Deus junto daquele que, pequeno e frágil, se mantém fiel. E mesmo na fornalha ardente, não fica desamparado. Junto dos três, a presença de Deus. Deus que caminha com eles, a ponto de fazer aquele grandioso, arrogante Nabucodonosor render graças a Deus. Aliás, as Sagradas Escrituras apontam tantas vezes esta imagem, né? Do estrangeiro, do prepotente, que no fim presta atenção e ouve aquilo que Deus tem falado pelos seus pequenos. Como um puxão de orelha, enquanto o seu próprio povo está desatento. Nos vale a todos nós que somos povo de Deus, prestarmos atenção se somos filhos do pecado, como Jesus fala no Evangelho, ou se somos filhos de Deus, da promessa. Vocês viram o diálogo de Jesus com os fariseus? Falta pouco para vocês alcançarem o reino dos céus. Falta conversão. Vocês ainda praticam as obras do vosso pai. E eles então, mas como que a gente vai ser libertado? A gente já é livre. E Jesus diz, quem está no pecado nunca é livre. Agora o filho pode libertar. E eles ficaram aborrecidos quando Jesus Cristo disse isso. Vocês praticam as obras do vosso pai. Jesus não estava falando como eles pensaram de Abraão ou de Deus. Estava falando o pai do pecado. Vocês têm praticado as obras do vosso pai, o inimigo, o pai das tentações. Jesus pode nos libertar, ele fala. Mas para isso a gente precisa confiar nele, responder com fé. Então, o paralelo da liturgia que apresenta os jovens lá da antiga profecia e em Jesus Cristo nos mostra o pequeno e humilde que se converte e abraça a fé em Deus. Em Jesus Cristo é abraçado e é libertado. Pedimos que Jesus nos ensine esta libertação de coração, de consciência, de testemunho, de prática, libertação de qualquer raiz do pecado em nós. Nossa quaresma esse ano tem sido desafiadora. Vamos aproveitar este momento, prestando atenção, se praticamos as obras de Deus ou se praticamos as obras do inimigo de Deus. Porque muitas vezes chega a parecer que mesmo nesta desolação, com as notícias que trazem aflição a nós, inseguranças, quantos ainda continuam na maledicência, quantos ainda continuam nas maldades, nas mentiras. Não é momento para a gente aproveitar para um despertar da fé, de coração, de consciência, para os verdadeiros valores, junto dos nossos, da família, da igreja. Parece que às vezes precisa que o mundo leve um safanão, que tudo é afastado de nós, que a gente não pode se aproximar, não pode um abraço, não pode estar junto. Parece que é preciso afastar até mesmo a perspectiva do dinheiro, do salário, da vinda na igreja, para que a gente preste atenção e dê valor às coisas que nos são de verdade importantes. Como deve doer ao coração de Deus notar que na hora da aflição, seus filhos, ao invés de buscar conversão, se dobram ao desespero. Outros se dobram à maldade, à indiferença. É uma provocação. A gente já entendeu a perspectiva da palavra que nos é anunciada agora. Uma provocação para cada um de nós e nossa consciência. Por isso que a gente precisa exercitar mais a fé. Oração, jejum, caridade. Tem aproveitado esses dias, mais afastado de tudo, para fortalecer sua oração?
Tem aproveitado até mesmo o convívio mais próximo da família para a oração? Ao invés de responder da boca para fora, presta atenção. E se isso ainda não acontece, começa. Tudo é uma questão de exercício. Se parece estranho, se parece constrangedor, é porque está sem exercício nenhum. Precisa dar o primeiro passo. Nem que seja um Pai Nosso antes da refeição, um primeiro passo. Fortalecer a oração. Também jejum. É momento da gente se mortificar. Além da própria situação, que é por si só uma mortificação a nós, esse afastamento social, esta insegurança com os desafios que nos vêm, mas também podemos fazer de bom grado, de nossa própria liberdade, uma mortificação, um jejum, na confiança de Deus, pedindo que Ele seja, apenas Ele seja a nossa fortaleza. E finalmente, é mais do que chegado o momento da caridade. Nós sabemos que muitas famílias no nosso meio são necessitadas. O trabalho da pastoral dos vicentinos e também de outras ações sociais da comunidade. Então, nós conhecemos na nossa cidade os vicentinos, conhecemos a Missão Madre Teresa de Calcutá, agora se fazem ainda mais sensíveis, ainda mais. E é bonito saber que a gente nunca deixou faltar. Aliás, Deus nos ensina assim: se tiver 2 pacotes de feijão em casa, quer dizer que a gente tem o suficiente para nós e para repartir. Então, a nossa atenção para que a gente amplie esta prática da caridade, que se fará mais sensível, não só agora nesses dias, mais adiante. Mês que vem, o outro mês ainda mais necessário. Contamos também com esta generosidade que sempre pudemos contar na vida da nossa comunidade. E você que nos acompanha, que é de outra cidade, outra paróquia, também lá na sua paróquia, na sua cidade, abrace a causa para ajudar os mais necessitados. Porque o que nós realmente possuímos dessa vida? Nós somos pó, não se esqueça disso, nós somos pó, voltaremos ao pó, quem nos dá sentido é Deus. Então tudo procede de Deus. Repartimos com o irmão é agradecer o dom de Deus e fortalecer aquele que sofre. Oração, jejum, caridade, para que a gente confirme que somos filhos de Deus e não filhos do Senhor do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiemos com muita confiança e esperança as orações de nossa comunidade, família, ao nosso Deus. São felizes os que observam a palavra. Ajudai-nos, Senhor, a viver com intensidade o Evangelho de vosso Filho, para que alcancemos a verdadeira liberdade, nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Deus de misericórdia. Ouvi-nos, Deus de misericórdia. São livres os que praticam a justiça. Abri nossos olhos e nosso coração para a realidade do sofrimento de muitos irmãos e irmãs, por causa das injustiças, ganância e corrupção. Nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Deus de misericórdia. São cristãos verdadeiros os que se comprometem com a defesa da vida. Despertai-nos, Senhor, para a dignidade da vida, dom de vosso amor, e fazei-nos defendê-la desde seu alvorecer até seu entardecer. Nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Deus de misericórdia. Também vos confiamos, ó Pai, a alma de nosso irmão Jefferson Lucas, que o Senhor o acolha em vossa bondade misericordiosa e traga consolo, fortaleza aos seus parentes e amigos.
Também vos suplicamos, ó Pai, pelas almas dos nossos irmãos falecidos, especialmente aqueles que estão sendo vítimas deste período de pandemia, não só pela doença que nós estamos acompanhando, mas também pelas outras, às vezes por falta de atendimento. Também rezo pela alma de um irmão muito querido, Roberto Matelli, para que Deus os acolha junto de si e console os corações aflitos, nós os suplicamos. Ouvi-nos, Deus de misericórdia. Vos pedimos ainda, ó Pai, como principal prece em toda a igreja, em todo o mundo, o fim desta pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor ampare a todos aqueles que agora estão expostos, especialmente os que estão nos trabalhos de frente, os profissionais da saúde, os que trabalham na limpeza, também aqueles que trabalham na distribuição dos bens, os caminhoneiros e aqueles que nos favorecem o bem comum nesse instante. Que o Senhor os fortaleça a todos e nos ajude durante estes dias de aflição. Nós vos suplicamos, ouvi-nos, Deus de misericórdia. Tudo vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Guarda-me, Senhor, em teus átrios, esconde-me em teu altar. Pois aí eu sou feliz. Este é o meu maior prazer, te adorar. Assim como a Virgem Santíssima te amou no escondimento, quero também te amar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que nos destes, a fim de que, oferecidas em vossa honra, possam tornar-se remédio para nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, ó Senhor, a nossa oferta. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Os pedimos pela alma de Jefferson Lucas, de Roberto Matelli e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, com São Judas Tadeu, nosso padroeiro, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha por esta transmissão, é chegada a hora da comunhão espiritual. Enquanto o sacerdote faz aqui a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, faço também em comunhão de fé com cada um de vocês que desejam ardentemente o Cristo vivo. Momento de compenetração, de ação de graças, como que recebendo o próprio Cristo em seus lábios, faça agora a comunhão espiritual. Tão simples assim, tão fácil assim. Aceite e prove desta graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se pão. Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tira de nós a orfandagem. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados. Oremos. Ó Deus, que o sacramento recebido nos seja um remédio do céu, para que expulse os vícios de nossos corações e nos mantenha sob a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como fazemos todas as quartas-feiras, pedimos a intercessão de São João Paulo II, a intercessão de Maria Santíssima, sob o título do Monte Claro, fazendo a novena perpétua, nesses dias especialmente, levando como especial prece e intenção o fim desta pandemia, o cuidado de todos os enfermos e de todos os necessitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santa, nós vos agradecemos por ter dado à Igreja São João Paulo II e por ter feito resplandecer nele a ternura da vossa paternidade, a glória da cruz de Cristo e o esplendor do Espírito de amor. Confiando totalmente na vossa infinita misericórdia e na materna intercessão de Maria, ele foi para nós uma imagem viva de Jesus bom pastor, indicando-nos a santidade como a mais alta medida da vida cristã ordinária, caminho para alcançar a comunhão eterna convosco. Segundo a vossa vontade, concedei-nos por sua intercessão a graça que imploramos. Amém. No instante de silêncio, apresente o seu próprio pedido. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendize minha alma ao Senhor, e que Deus nos abençoe pelo testemunho de São João Paulo II. Tudo isto vos pedimos, em nome de Cristo Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Oração a Nossa Senhora do Monte Claro. Ó Maria, querida Nossa Senhora do Monte Claro, olhai graciosamente para seus filhos, neste mundo conturbado e pecador. Abrace todos nós com seu amor e proteção maternal. Proteja nossos jovens dos caminhos ímpios. Ajude aos nossos queridos idosos, os enfermos e aqueles que se preparam para a sua Páscoa eterna. Seja o escudo das crianças indefesas e a nossa força contra todo o pecado. Poupe seus filhos de todo ódio, da discriminação e da guerra. Encha nossos corações, nossos lares e nosso mundo com a paz e o amor que vem de seu Filho, a quem tão ternamente segura nos braços. Ó Rainha e Mãe, padroeira de São João Paulo II, seja nosso conforto e força. Em nome de Jesus nós rezamos. Amém. Orai por nós, Virgem Negra, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, eu queria reforçar alguns avisos, apesar de nós estarmos agora, não com a vida plena da comunidade, com a igreja cheia como nós gostaríamos que estivesse, mas ao mesmo tempo sinto, até pelo retorno que vocês dão,
aí na rede onde estamos transmitindo, com as orações, respostas, mensagens, sinto uma proximidade muito grande, como se a nossa igreja estivesse aqui repleta, cheia, com a sua presença. Com a graça de Deus, com muita fé, com muita determinação, não nos confiando a qualquer tipo de desesperança, porque isso é da tentação, mas confiando na esperança de Deus, nós vamos superar esses dias, viu? Vamos viver como tem sido essa quaresma, uma Semana Santa bastante atípica, muito diferente e até mesmo mais sofrida, até na mensagem que ela nos traz, mas tão viva como as outras Semanas Santas. Como que nós vamos fazer isso? Então, presta atenção, você que é nosso fiel paroquiano, está mais do que convidado a participar ativamente, mesmo que do lar, de casa, ativamente na Semana Santa. Eu te convido desde já, junto com a família, ver onde está o crucifixo da casa, está na parede, está lá no quarto, é pequenininho, não importa. Veja o crucifixo que tem na sua casa. Se não tiver, junta lá 2 coisinhas, pode fazer até o desenho do crucifixo de Jesus. Mas coloca ele num lugar de destaque na sua casa. Você vai montar como que um altar, onde a cruz de Cristo, que é a celebração da Páscoa, em destaque na sua casa. Se na sua casa tiver coqueirinho, pinheirinho, que dê para pegar um ramozinho, se não tiver jeito, não precisa sair bater perna para ficar procurando o ramo e ficar se expondo de maneira desnecessária. Mas se tiver lá um galinho verde, nem que seja lá uma folha verde de um dos vasos de planta da sua casa, você vai montar ali junto da cruz, como se fosse o Ramos, do Domingo de Ramos, acolhendo a paixão de Jesus, a entrada de Jesus no meio de nós. Você vai montar então o destaque, a cruz de Jesus, e vai colocar também o ramo. Domingo, nós, como fizemos nas outras missas, a súplica de bênção sobre a água, a vela, faremos também uma súplica de bênção sobre os ramos na sua casa. Prepare então um lugar muito bonito, onde você vai fazer esse pequeno altar, onde você põe Jesus destacado e coloca um ramo verde para lembrar justamente o início da Páscoa. Domingo é Domingo de Ramos. A missa será transmitida no horário que é o de costume, já aqui de nossa comunidade matriz, às 10h30. Nós percebemos que é um horário bom, porque a audiência está boa, está batendo a Globo, que a Globo está ruim, né? Então a nossa missa tá boa. No último domingo, como é que se diz isso? O tanto que a gente alcançou, ultrapassou 10.000 pessoas. No horário da missa eram 300 e pouco ali, mas ultrapassou aqueles que vão vendo por outros canais depois. E isso faz a gente ficar muito contente, porque a palavra de Deus está sendo ouvida, acolhida. Então, domingo, 10h30 da manhã, para a nossa paróquia, Comunidade Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida João Aranha, para a Missão Santa Filomena e aqui, nossa Matriz São Judas, 10h30. Nós faremos a missa, como temos feito todas estas, singelas, mas ao mesmo tempo cheia de fé e da mensagem de Deus, tá bom? Transmitida também pela rede social. Nossas comunidades, nesse domingo, no ambiente externo, vão abrir por um pequeno tempo. Comunidade Santa Luzia e Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Jardim Leonor e João Aranha vão abrir das 9 às 10. Das 9 às 10, está correto. Das 9 às 10, que é antes da missa. Das 9 às 10. Porque nós precisamos de uma participação nossa em 2 frentes. E aqui a Matriz São Judas um pouquinho antes, às 8h30 da manhã. Das 8h30 até às 10. Nós vamos fazer um plantão. Plantão para que a gente possa, aqueles que ainda querem, temos a vela do Círio Pascal,
Nós já deixamos abençoada, mas também vou suplicar a bênção, como a gente tem feito nos horários da missa transmitida. Para aqueles que então vão nos ajudar em duas frentes, nós precisamos manter o básico da nossa paróquia. Então você que é dizimista, mas está apertado, padre. Quem está apertado somos nós que vamos ajudar, entendeu? Por isso que eu falei que é duas frentes. Agora, quem pode ajudar, nos ajude. Uma frente, então, nós fazemos o plantão do dízimo, campanha de obras, também a entrega das velas. Essa é a ajuda para a comunidade manter o básico, para a gente não falir. E a gente precisa, não tenho como fugir disso. Vi que o governo parece que está dando algumas regras novas. Quem sabe a gente possa incluir até os nossos funcionários nessas regras. A paróquia tem 5 funcionários. Então, essa é uma frente. E a outra, como falava na missa, a gente tem que fazer agora a caridade, mais do que nunca. A outra frente é a doação de alimento, material de higiene, sabonete, álcool gel, álcool líquido, desinfetante, ou mesmo em dinheiro. Basta você daí dizer, essa é ajuda para os vicentinos, é ajuda para a caridade. São as duas frentes. Nós contamos e Deus proverá. Não vai faltar nem para a comunidade e nem para a gente continuar fazendo a obra social que nós sempre fizemos e agora faremos com certeza de maneira mais intensa. Então, domingo, das 8h30 às 10, no São Judas, vai ficar aberta a frente, porque é arejado. Quem quiser no carro, não precisa nem descer do carro, que nem tomar a injeção lá da vacina, né? Chama, a equipe vai lá e atende você rapidinho. A gente não quer expor ninguém. E nas comunidades Aparecida e Santa Luzia, das 9 às 10 da manhã. Também a nossa secretaria. Nós vamos deixar aberto num horário excepcional. Enquanto a Secretaria da Saúde não disser que existe um alerta, algo emergencial na nossa cidade, dentro da pandemia, nós vamos fazer um pequeno atendimento para as necessidades, para a entrega de doação que a gente acabou de pedir, cesta básica, alimento, ou para ajudar a comunidade, dízimo, campanha de obras, quem quer as velas. Então a Secretaria da Paróquia vai ficar aberta das 2 da tarde às 5 da tarde. Vai ficar sempre só um funcionário, para não ficar 2 no mesmo ambiente. E será aqui pela lateral da nossa comunidade matriz. Não vai ser na frente como era antes, que entrava pela portinha ali fechadinho. Não pode. Não pode fazer aglomeração em lugar fechado. Não é brincadeira ficarmos expostos a esse perigo. Então nós vamos fazer aqui na lateral. Tem um salãozinho aqui do lado, aqui embaixo, o Salão São João Paulo II. Ali vai ter uma mesa preparada para atender rapidamente as pessoas, de maneira um local arejado, e assim também a gente não fica sem nenhum tipo de atendimento. A não ser que a autoridade de saúde diga, precisa para tudo, porque realmente aqui está extremamente perigoso. Daí a gente toma as atitudes de forma muito coerente com aquilo que as autoridades estão nos apontando. Tá bom? Então, 2 frentes. Ajuda a comunidade, confiança e resposta a Deus. E ajuda aos necessitados. São os 2 trabalhos que nós vamos levar agora nesses meses aqui na nossa paróquia. Contamos com cada um de vocês. Obrigado por participarem. Agora, durante a semana, a gente divulga a programação da Semana Santa. Vai ser sempre online, né, transmitida, mas a gente vai querer fazer alguns momentos diferentes, momentos de oração, momentos intensos de fé. E como eu já digo em todas as missas, agradeço a equipe reduzida. Junto comigo, hoje estão 5. 2 que cuidam aqui da câmera e do som, na música, e 2 para a liturgia. Um para ajudar a preparar o altar, o outro para fazer a leitura, né? Abrir a igreja, fechar a igreja, de maneira mantendo o distanciamento social, mas a gente agradece a cada um deles, viu? Porque se não fosse o sim deles, o padre ia ficar sozinho e daí a gente não consegue corresponder a tudo. Aproveito até nisso.
a dizer a nossos paroquianos, um ou outro que às vezes manda uma mensagem, quer que a gente participe de um vídeo, gente, me perdoe não conseguir responder todo mundo. Acreditem, tem sido muito mais intenso esses dias do que a vida ordinária, a vida comum. Chega a não parar, sabe? Eu tenho ficado muito ansioso, inclusive, porque tem que caminhar, isso, ver aquilo, correr atrás daquele outro. E eu tenho certeza que vocês podem compreender. Eu estou próximo de vocês e quero que tudo se desenvolva da melhor maneira, mais bonita possível, mas infelizmente, às vezes, até para eu não ficar doente, eu tenho que desligar um pouquinho o celular. Porque se não é muita notícia, muita mensagem, a gente começa a ficar muito ansioso também. Então, eu abaixei um pouquinho esse ritmo ali no atendimento digital, porque senão começa a fazer mal para a gente e eu tenho que estar bem, senão a comunidade fica desassistida. Tá bom? Vamos pedir a benção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de misericórdia, nós os pedimos, que vos digneis abençoar e santificar as águas que vossos filhos apresentam, para que elas, recordando o santo batismo, aspergidas sobre seus familiares e suas casas, sejam sinais da vossa proteção e bênção na luta contra todos os males. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vos pedimos, Pai de bondade, que vos digneis abençoar e santificar os objetos religiosos, as velas, que vossos filhos vos apresentam de seus lares, para que sejam sinais de vossa bênção e proteção. Que o Senhor os acompanhe e os ampare em todas as suas necessidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Graças, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ficai em paz e o Senhor seja a vossa força. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Você que está acompanhando aí na internet, deixa uma mensagem do que você está achando das transmissões, tá bom? Essas dicas ajudam a gente também a melhorar. O pessoal aqui está nota 10, mas ajuda a gente também a continuar fazendo bonito. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Olha o teu povo, tua raça está aqui. Olha tua raça, tua nação está aqui. Olha o teu povo, os teus filhos